temos sim grandes desafios pela frente. Nós assumimos sim o nosso destino com a independência, escolhemos o nosso caminho e também é meu sentimento que demonstramos que merecemos ser um povo livre, independente. Basta dizer que hoje, 40 anos depois, esperamos viver muito mais tempo, ou seja, temos uma esperança de vida muito maior, com melhor saúde, somos muito mais jovens, mas também melhor instruídos, temos melhor conforto, melhor rendimento, melhor consciência ambiental, somos uma democracia e a nossa inclinação coletiva é para a nossa felicidade. Isto distingue certamente o povo de Cabo Verdeano de outros povos, de alguns povos pelo menos. A nossa inclinação principal é a nossa felicidade. É por isso que somos uma nação com muita ambição. Aliás, diz-se em Economia e Desenvolvimento que quem é jovem espera viver muitos anos, é instruído e tem boa saúde, tem ambição e tem mais propensão para assumir riscos. Afinal, é isto que é necessário para o desenvolvimento. Nós passamos de 57 a 74 anos em termos de esperança de vida. Por isso, vivemos muito mais tempo. Vencemos em larga escala o problema da mortalidade infantil, que agora ronda os 20 por mil. A nossa riqueza nacional praticamente multiplicou-se. A nossa riqueza nacional cresceu muito mais do que a nossa população. Hoje temos quase o dobro da população que tínhamos em 1975, mas o nosso produto interno bruto per capita é cerca de 14 vezes o que tínhamos na época da independência. Ou seja, crescemos em população, mas crescemos muito mais em riqueza. Fizemos sim um percurso admirado por muitos, necessariamente não um percurso de perfeição, mas um percurso sim que nos orgulha. Tivemos a coragem, a lucidez de fazer-se transições sempre que se revelou necessário. Basta, e como não estou a fazer um discurso, posso recorrer a ilustrações. Eu dou o exemplo seguinte: a minha geração teve que deslocar-se à cidade da Praia para frequentar o liceu, mas as novas gerações têm inclusive o ensino superior no concelho. Graças à lucidez dos nossos dirigentes, mas também à vontade desta nação, nós investimos na educação e na saúde e conseguimos entrar em transição demográfica. E vou falar das nossas transições. No momento da nossa independência, as mulheres cabo-verdianas tinham em média 7 filhos. Em 2005 eram 2,9 filhos. Em 2030, cada mulher cabo-verdiana terá menos de 2,1 filhos, ou seja, à volta de 2 filhos. Temos uma população muito jovem, como disse, em virtude da nossa transição demográfica. Temos uma população muito jovem, mais de metade da nossa população tem menos de 25 anos. Temos um importante potencial de mão de obra, ou seja, neste momento cerca de 310 mil cabo-verdianos estão em idade de criar riquezas. Cerca de 63 em cada 100 pessoas. Mas vamos começar a envelhecermos em 2030. E até lá teremos que ter vencido o desenvolvimento, o subdesenvolvimento. Fizemos a transição demográfica, estamos na transição demográfica, dizendo. Tivemos uma transição epidemiológica. Todos sabemos que nos anos 90, em Cabo Verde, as doenças diarreicas, as doenças
infecto-contagiosas eram as principais causas da morte. Hoje são, sobretudo, as doenças não transmissíveis, as doenças degenerativas, de tratamento mais caro, as doenças próprias dos países avançados. São estas as principais causas da morte. E é por isso que a saúde custa muito e muito mais. E quando a saúde custa muito, e quando se tem uma situação de cobertura da segurança social como a que nós temos, criam-se desigualdades. Vou começar a falar então de desigualdades. Nós temos desigualdades no acesso à saúde. Há cerca de 10 anos atrás, nós e o Banco Mundial trabalhávamos sobre este tema, desigualdades no acesso à saúde. Mas continuamos a ter desigualdades no acesso à saúde. Nós trilhamos os anos 90, portanto, fizemos o período do Partido Único, trilhamos os anos 90, trilhamos os últimos 14 anos, não vou revisitar estes anos todos, mas só vou dizer que foram tempos de ganhos. Ganhos para Cabo Verde, ganhos para os cabo-verdianos. Mas continuamos a ser um país de desigualdades. E este é, quanto a mim, o maior problema, um dos maiores problemas que temos em Cabo Verde. Se não o maior. Temos desigualdades, a começar no acesso às tecnologias. E vou começar porque às vezes pode parecer o menos importante, mas temos desigualdades no acesso às tecnologias. Em Cabo Verde, 76% da população tem acesso, tem telemóvel, 7% da população tem internet, 81% da população tem eletricidade, mas temos muito roubo de energia. É porque há desigualdades no acesso à energia. Há exclusão energética ainda em Cabo Verde. Temos roubo de cabo de telefone. Temos zonas como a Chá de Leite e Chá que não tem telemóvel, não tem sinal de telemóvel, não tem telefone, nem energia elétrica. Temos zonas como João Dias e Ululu, que estão completamente excluídas do mundo da comunicação moderna. Esses exemplos podem ser estendidos a muitas outras zonas de Cabo Verde. Temos desigualdades no acesso ao emprego. Aliás, quando se tem uma elevada taxa de desemprego, é porque existem desigualdades no acesso ao emprego. Desigualdades que têm a ver não apenas com o que se oferece, porque a oferta de emprego é uma coisa, as facilidades de acesso ao emprego são uma outra coisa. Temos desigualdades não apenas tecnológicas, não apenas no acesso ao emprego, temos desigualdades no acesso também ao saber. Não defendemos aqui o ensino superior em todos os campos de Cabo Verde, mas temos sim assimetrias. Assimetrias em matéria de oportunidades. Continuamos a ser um país de assimetrias, com muitas desigualdades, e que reclama e precisa de mais poder na proximidade. Fizemos a descentralização, mas isto parou praticamente em 2000. Hoje temos 22 municípios que recebem 3 dos 56 milhões de contos do orçamento do Estado, ficando os restantes 53 milhões de contos na gestão do Governo. Portanto, há de se perguntar se há desigualdade no acesso dos poderes no acesso aos recursos públicos. Mas tenho que também aqui pôr em relevo o
que eu acho ser um dos maiores ganhos, um dos melhores caminhos que nós trilhamos. Tomamos a nossa independência e o facto mais importante é que a inclinação dos cabo-verdianos sempre foi para a nossa felicidade. O facto mais importante é que uns saíram para a imigração, outros saíram dos seus conselhos em migração interna, mas os cabo-verdianos continuaram a lutar para o seu torrão natal. E isto certamente faz também parte da nossa diferença, faz parte dos nossos ganhos. Tenho que falar do poder local, que é um dos caminhos que nós trilhamos. Poder local que permitiu a emergência de lideranças políticas locais, que valorizou o voto do povo, deu poderes aos representantes mais próximos, contribuiu para a valorização cultural, para o desenvolvimento desportivo, deu um impulso especial à cooperação para o desenvolvimento, conquistou espaço no sistema político. E com o poder local, a democracia ganhou 22 municípios que temos hoje, são 22 centros de poder e de decisão. É uma comunidade de 480 titulares de cargos políticos, portanto, mais possibilidades de acesso a cargos políticos, mas também o poder local deu uma contribuição essencial para a cidadania. Graças ao poder local, a democracia ganhou em credibilidade. Credibilidade da política e dos políticos. A democracia ganhou com mais qualidade das políticas públicas e o povo passou a acreditar cada vez mais na sua capacidade de provocar mudanças. E isto é o mais importante, é o povo acreditar na sua capacidade de provocar mudanças. Isto consegue-se quando o povo tem um poder na proximidade, que pode controlar, e quando o povo tem cada vez mais capacidade de participar nas decisões. Mas devemos sim questionar se hoje há espaço de participação nas decisões a nível adequado. E é com isto que eu vou terminar a minha intervenção. Conforme o balanço do Governo de Cabo Verde, nós atingimos os objetivos do desenvolvimento do milénio, mas permitam-me nas duas qualidades, na qualidade de técnico, na qualidade de político, dizer que objetivos do milénio atingidos em Cabo Verde são para uma vasta gama da nossa população apenas médias nacionais. As médias nacionais não saciam na sede. As médias nacionais não matam a fome a quem tem fome. As médias nacionais não resolvem os problemas dos agricultores que têm problemas. As médias nacionais não resolvem o problema da habitação daqueles que têm casas a desabar ou daqueles que não têm casa para morar. E é por isso que, sim, nós fizemos muito, mas devemos questionar qual a relevância dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio para o povo de Cabo Verde, para a maioria do povo de Cabo Verde. É isto que devemos questionar. É para isso também que estudamos. É universidades cabo-verdianas, é universidades estrangeiras, que trabalhamos com instituições internacionais. É para termos capacidade de questionar os avanços que, segundo os indicadores, nós já conseguimos. Eu começo aqui por dizer, e fica o desafio, para quem quiser pegar, de que cerca de 40% da população de Cabo Verde não atingiu os objetivos do milénio. E começo por citar alguns municípios que não atingiram. Paulo não atingiu. Santa Catarina do Fogo não atingiu. Ribeira Grande, Porto Novo, São Miguel, Santa Cruz, Santa Catarina de Santiago, onde estamos, São Lourenço dos Alpes, Tarrafal e Ribeira Grande de Santiago não atingiram. Que alguém venha demonstrar o contrário e eu poderei tirar, se necessário, 2 meses de férias da Câmara para demonstrar o contrário. Mas esta era a situação
que nós prevíamos há cerca de 5 anos atrás. E com o agravamento da crise, mais municípios, como os que eram classificados como em vias de atingir, como São Salvador do Mundo, São Domingos, Mosteiros e São Filipe, dificilmente terão feito o percurso para atingir os objetivos do milénio. E é por isso que eu digo aqui, eu lanço este desafio e posso tomar dois meses de férias para, como estatístico, mostrar que pelo menos 40% da população de Cabo Verde não atingiu os objetivos de desenvolvimento do milénio. E é por isso que deixo aqui este desafio. Nós temos cada vez mais que valorizar o pensamento local, a visão que existe a nível local e a perspectiva local de desenvolvimento. Se tivéssemos feito isto desde que lançamos o processo dos objetivos do milénio, seguramente teríamos feito mais descentralização, teríamos afetado mais recursos e, sobretudo, teríamos feito mais discriminação positiva, consentida, para reduzir as assimetrias, para reduzir as desigualdades, e estaríamos, com os mesmos recursos, estaremos hoje muito mais avançados a nível dos municípios em matéria de atingimento dos objetivos de desenvolvimento do milénio. Termino dizendo sim, nós somos sim uma nação de sucesso, mas temos pela frente ainda o mais importante a vencer. Temos pela frente ainda o mais importante a vencer. E aqui peço licença, agora sim, para falar como técnico, que eu vou dizer daqui para frente, já não é do político, é do técnico. Aqui a demografia ensina-nos, e aprendemos também em economia de desenvolvimento, que raras são as nações, raras são as sociedades que têm duas oportunidades demográficas. E Cabo Verde não vai ter duas oportunidades demográficas. Os Estados Unidos da América têm oportunidades demográficas infinitas, não é? Porque é um país que pode, que tem uma política de migração, que recompõe a sua população como quer, e quando bem entender. Portanto, nós não vamos ter uma segunda oportunidade demográfica, porque, afinal, quem faz o desenvolvimento não são as máquinas, não são as estradas, são os homens que fazem o desenvolvimento. Nós vamos começar, a partir de 2030, a envelhecer. Ou seja, a nossa oportunidade demográfica termina em 2030. Se até lá não tivermos vencido o subdesenvolvimento, vamos estar numa crise existencial, como estão alguns países. Eu peço licença ao nosso amigo Alte Pinho, que é português, para dar o exemplo de Portugal. Portugal é um país que não venceu, que não aproveitou bem a sua oportunidade demográfica e que não pôde vencer da melhor forma o subdesenvolvimento antes do envelhecimento da sua população. Esta sina nós não queremos tê-la. Como dizia, até 2030 temos que ser um país desenvolvido. E então, para isto, nós temos que trabalhar mais. Trabalhar mais, temos que produzir mais para produzir riquezas, temos que, agora sim, trabalhar mais, produzir mais, mas temos que arar menos. Quando você tem todo o tempo à frente e você é jovem, pode dizer, olha, eu tenho tempo para ganhar, para perder e para voltar a ganhar. Mas nós temos 15 anos à frente para vencer o subdesenvolvimento. Por isso temos que arar menos daqui para frente. Temos que resolver, temos que atacar os problemas essenciais. O problema das desigualdades. O problema das desigualdades. Tecnicamente pode-se demonstrar que o que Cabo Verde tem como riqueza dá para não termos um único pobre em Cabo Verde. Tecnicamente dá para demonstrar isso.
mas temos tanta pobreza. De forma que nós temos que vencer as desigualdades. Temos que vencer o problema do desemprego, temos que vencer o problema da morosidade, da justiça, temos que continuar a apostar na descentralização. Eu não vou dizer mais nada, o que eu disse até agora são questionamentos. Estive aqui a exprimir os meus sentimentos, as minhas leituras. Eu deixo que os nossos conferencistas nos digam mais e nos digam melhor. Mas volto a dizer o seguinte: nós temos 15 anos para vencer o subdesenvolvimento. Nós não vamos ter uma segunda oportunidade demográfica. Por isso temos que produzir mais, temos que ser mais competitivos, mas, sobretudo, temos que cometer menos erros, porque já não temos todo o tempo à frente. Muito obrigado.